Olá, meu nome é Gisele Rebelo e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o que de fato é o marketing digital. O marketing digital nada mais é do que o marketing tradicional aplicado para os meios digitais, como um grande influenciador, a internet. Hoje, quando se fala sobre mídias sociais, redes sociais, na realidade isso é uma nomenclatura que a internet, principalmente o Orkut, posteriormente o YouTube, o Facebook e o Twitter, foram trazendo essas nomenclaturas de uma forma mais apropriada. Mas as redes sociais nada mais são do que os networkings, que são as ligações de contatos que a gente vai criando ao longo da nossa caminhada, seja no meio pessoal ou no meio profissional. Então as redes sociais na realidade são só uma adaptação dessas redes de contatos que a gente vai criando na vida offline, por assim dizer, e a gente vai trazendo essa mesma prática para as redes sociais. Então é bastante interessante a gente dissociar que redes sociais na realidade são essas práticas que a gente vê, esses sites como Facebook, Twitter, enfim, as redes sociais, antigo Orkut, mas é bom a gente trazer essa nomenclatura de uma forma mais crua para a gente conseguir entender as manifestações por si só, certo? Por um outro lado, as mídias sociais, elas derivam das mídias tradicionais com um aporte do social. O que é isso? As mídias tradicionais, elas são televisão, revista, jornal, e qualquer tipo de meio de comunicação, são as mídias que a gente utilizava como tradicional, como a comunicação offline. Quando a gente traz essas mídias em formatos digitais ou de alguma forma para dentro da internet, a gente tem, não só por conta da internet, se a gente traz só para o meio tecnológico, a gente está transformando uma mídia em uma mídia digital. Quando a gente traz para o aporte das pessoas poderem se relacionar, é que a gente consegue entender isso como mídia social, tá? É importante entender que as mídias sociais, na realidade, elas são tão importantes para a comunicação porque elas deram uma quebrada no fluxo da teoria básica de comunicação. Antes, sem todo esse aporte que as mídias sociais trouxeram hoje para nossa comunicação, para nossa convivência entre os outros amigos, entre os nossos amigos, os nossos contatos de trabalho e nós hoje até com as marcas, que na realidade é o que fez a grande diferença das pessoas darem importância para as mídias sociais, é que antes o fluxo da comunicação era o seguinte: a gente tinha um emissor de uma mensagem que geralmente, então, para dentro da comunicação, as marcas se apropriavam como sendo esse emissor. Existia uma mensagem que era passada, que eram as publicações, as publicidades, enfim, que a gente assistia, e isso chegava a nós, que nós éramos os receptores. O que acontece? Com o passar do tempo, e com a entrada das mídias sociais, esse receptor teve a oportunidade de falar com esse emissor. E esse fluxo de volta não existia antes. Então é isso que é muito importante que as pessoas consigam entender, que a grande revolução das mídias sociais, na realidade, não é um boom onde as pessoas hoje simplesmente se voltam. Claro que a audiência dentro da internet, ela é muito mais pura, ela é muito maior em quantidade, em volume de pessoas, ela é mais efetiva no alcance, na mensuração, por mais que no início a gente não sabia muito bem como mensurar isso, como monitorar todas essas práticas e o que todas essas pessoas estavam fazendo, como antes a gente tinha um aporte dentro das mídias offline, por assim dizer, com pesquisas de Ibope, Datafolha, enfim, e a gente tinha mais ou menos uma linha de segmento. As mídias sociais trouxeram essa grande importância para a comunicação, que eu hoje vejo como esse fluxo de o receptor conseguir falar com o emissor. Antes a gente só ligava a televisão, por exemplo, assistia uma publicidade ali na propaganda do Jornal Nacional, por exemplo, e o que acontece lá? A marca X fazia uma emissão de uma mensagem e a gente recebia. Onde é que estava a interação nisso? Não existia.
E aí as mídias sociais trouxeram essa possibilidade da gente conseguir se comunicar com as marcas, manifestar as nossas vontades enquanto consumidor, enquanto cliente ou simplesmente enquanto espectador da marca. Poder auxiliar com que isso, com as marcas, para que elas consigam ter melhores comportamentos, relacionamentos e fazer um melhor atendimento para nós enquanto clientes. Então, na realidade, a revolução do marketing digital, todo esse boom, na realidade, existem 2 ou 3 coisas que fizeram grandes mudanças, que ao meu ver seria essa troca de fluxo, a oportunidade dos receptores poderem falar com os emissores, das marcas de conseguirem escutar mais os seus clientes, mas num modo geral é bem importante a gente entender que na realidade as práticas de comunicação e as práticas do marketing, elas ainda estão muito linkadas ao marketing offline, marketing tradicional, enfim. Que é a gente estabelecer um plano de comunicação, ou um plano de negócio, ou um plano de marketing, enfim, que seja estabelecido sobre aquelas mesmas práticas. A gente tem que ter a noção de qual é o objetivo que a gente vai ter, quais são as estratégias que a gente vai criar, quais são as ações que nós vamos executar, como é que para chegar em determinados resultados que a gente já elaborou antes e como mensurar isso tudo e fazer o que a gente chama de ROI, que é o retorno obtido sobre o investimento, e fazer com que isso tenha trazido resultados reais, de fato. O que acontece? Muitas pessoas investem R$1.000 em dinheiro, por exemplo, em um tipo de comunicação ou de publicidade e não consegue obter o retorno em cima disso. Mas enfim, esse é um papo para outro vídeo para a gente conversar sobre os resultados e os retornos sobre investimento e sobre como monitorar isso, tá certo? Então assim, eu acho que essa é a grande sacada das mídias sociais hoje, que foi trazer essa troca de fluxo da comunicação, e é nisso que você tem que se antenar. Na realidade, a grande importância do marketing digital nos dias de hoje é o fato do consumidor conseguir conseguir entregar uma mensagem para as marcas, e as marcas hoje poderem escutar diretamente os seus consumidores, tá certo? Então, façam bom uso das mídias sociais e sempre pense nisso. Na realidade, as mídias sociais e as redes sociais são um grande universo de conversa entre as pessoas e entre as pessoas com as marcas, tá certo? Então tá, se você gostou desse vídeo, eu peço então que você aperte ali no gostei. Se você teve alguma dúvida, ou se você não concorda comigo, ou se você acha que tem alguma colaboração para acrescentar, peço que você deixe um recado aqui embaixo, tá certo? Um forte abraço e até a próxima!